de filosofias e uma mistura de conhecimentos para a gente ter uma noite um pouco divertida, conhecer algumas coisas e tentar aplicar isso para a nossa vida cotidiana e tentar entender o que tem a ver o espiritismo com a alquimia, com o espírito da gente e com a gente, que parece que são coisas diferentes, no fim é tudo igual, tudo a mesma coisa. Eu esqueci disso aqui. Da última vez que eu estive aqui, a gente conversou sobre a questão dos corpos sutis, sobre a questão de outros planos que estão aqui, ao mesmo tempo que o plano físico que a gente está, todos interpenetrados e todos acontecendo ao mesmo tempo. E falei bastante de uma coisa chamada mônada. A mônada é um lugar de onde o espírito vem. E essa mônada eu estou representando ali como um copo d'água. Pode ser, e é muito provável, que hajam mais copos d'água e que esses copos d'água se unam em jarros d'água, que se unam em baldes de água, em caminhões de água, porque o universo tem uma coisa chamada fractalidade. Então, muito provavelmente, isso se repete infinitamente. Mas, para a gente não ficar muito perdido, vamos pensar só no copo d'água. O que acontece com a gente, em linhas gerais, é que viemos de um agrupamento de espíritos como se fosse um punhado de água. E que cada gota é um de nós. E aí o que acontece? A gota desce por todos os outros planos que estão aqui ao mesmo tempo agora, interpenetrados no mesmo local. Desce por todos esses planos e a gente chega, cada um de nós, sentados aqui nas nossas cadeiras e eu aqui na frente, falando, e venho aqui para fazer o meu objetivo, para ter o meu predestino, para entender o que eu vim fazer aqui embaixo, aprender e ensinar, crescer, multiplicar, dividir, né? O conhecimento. E voltar, depois das rodas de encarnação, a gente fica um pouco nas rodas de encarnação e volta de volta para a mônada, tingidos com esse conhecimento novo. O que eu quero dizer com isso? Imagine que essa gota d'água que a gente veio para cá, teve uma experiência e essa gota agora é azul, escuro, um azul bem forte. E agora essa gota, depois de passar por tudo isso, volta para a mônada e esse azul se dilui naquele copo. E todos os espíritos aprendem com o nosso aprendizado. Esse conceito é um conceito teosófico, tá? Que vem de meados aí de 1700, 1800, e a maioria alquimistas também, de gente que se dedicou a esse tipo de trabalho. Então, essa questão aqui, dos vários planos ao mesmo tempo, tem em si só a necessidade, para que a gente consiga, né, interagir com todos esses planos, automaticamente a teosofia acaba propondo a presença de vários outros corpos sutis que temos agora no nosso conjunto, aqui, cada um de nós, e que faz com que a gente tenha contato com todos esses planos ao mesmo tempo, tá? O corpo físico está ligado aos corpos sutis através do duplo etérico, que é uma espécie de cola que une, todo mundo já ouviu falar nisso, no próprio espiritismo coloca, né? Uma espécie de cola que liga a matéria mais densa à matéria sutil. E essa sutilidade vai ficando cada vez maior conforme a gente vai subindo de nível, né? O corpo astral, onde estão os espíritos, as pessoas no astral, depois o corpo mental, onde a gente tem o raciocínio de ordem prática, o raciocínio de ordem filosófica, e mais para frente o corpo causal. O corpo causal tem uma espécie de alfândega, né? Só vai para o plano causal, só é carregado ao corpo causal aquilo que é positivo para o espírito, aquilo que vai para a mônada depois. Então, lá no corpo causal, no plano causal, nada que é negativo permanece, nada que está incompleto permanece. Ele é um lugar de alta limpeza, tá? E aí, no meio dessa confusão toda, de todos esses corpos, a gente é capaz, em função do nosso campo mental e corpo astral, e em função das emoções, criar formas de pensamento. E essas formas de pensamento acabam interferindo nos nossos corpos, em função das nossas crenças, trazendo modificações e aprendizados. Conforme a gente vai lidando com isso, a gente fica preso ou não nas rodas das encarnações. A gente tem isso, de novo, ainda na teosofia, tá? Em que Charles Leadbeater, CL é Charles Leadbeater, ele que faz todo esse trabalho, né? E traz também com a Annie Besant a questão das formas de pensamento, né? Isso tudo foi dito da outra vez, e eu faço uma referência lá à Gênese de Kardec, capítulo 14, em que ele também coloca a questão de que o pensamento da gente influencia em todos os nossos corpos e automaticamente a gente não consegue
trazer o benefício da mônada para o nosso dia a dia. Tá? Porque qual é a nossa missão aqui embaixo? A nossa missão aqui embaixo é interpretar e ser a mônada. Quem é a mônada? Aquilo que a gente conhece como eu superior. Todo mundo fala, eu vou entrar em contato com o meu eu superior. É entrar em contato com a mônada, trazer aquilo que é puro. E não cair nas questões das máscaras, das personas que a gente cria para poder viver em sociedade. Quanto mais distante da sua essência estão essas máscaras, maior o sofrimento. Menor o sofrimento, mais perto de si mesmo, mais rapidamente você entra em contato com aquilo que é seu e mais forte você é aqui embaixo. Isso é um pensamento teosófico, já referendado pelo Kardec depois, né, no final do trabalho dele, e a gente parou aqui, naquele momento. Hoje eu queria trazer um pouquinho de alquimia, né, para tentar mostrar como é que é essa conversa do espírito que vem da mônada para cá, mas trazendo um pouco de um ângulo um pouco mais aberto. Tá? A alquimia propõe, através de John Dee, e antes de eu continuar, eu queria colocar uma coisa. A alquimia não é a verdade absoluta e ela é um conhecimento muito interessante, muito inteligente. Mas a minha intenção aqui não é impor a alquimia, é mostrar um raciocínio filosófico para que vocês entendam uma conclusão que a gente vai chegar daqui a pouco, que é um caminho de estudo, ok? Entendo a filosofia como a alquimia como um caminho de estudo, não como uma imposição. Eu estou trazendo uma filosofia. Para o alquimista, o espírito é como se fosse uma esfera. Eu pus uma esfera colorida, porque a gente tem os nossos defeitos, as nossas coisas para crescer, as nossas coisas para aprender. Então, achei mais interessante dizer que ela tem nuances do que ser um espírito branco, né? Então, o que acontece? Essa bola vem caminhando pelo universo e vai passando e vai absorvendo toda aquela informação até a hora que ela chega no sistema solar. Isso é o alquimista dizendo. Nesse momento, o espírito, nesse formato, ainda tem consciência. E ele chega aqui, ele encontra o primeiro planeta do sistema solar, ele ganha uma conformação, isso é só de curiosidade, ele ganha uma nova conformação geométrica, e encontra o primeiro planeta, que pra gente, alquimista, Plutão ainda é planeta, tá? Ele encontra esse primeiro planeta e ele traz para si alguns arquétipos. Quem é Plutão? Plutão é a transformação profunda. Pô, o espírito vem vindo, redondo, e ele está vindo para uma aventura. Ele está vindo para uma transformação absurda, uma transformação interna, uma transformação irreversível. Uma transformação que não tem muita volta. Ou ele entra nesse jogo, certo? Ele vai até esse lugar e pega esse magnetismo para si e faz uma cópia disso para ele. Aquela bola mudou de formato. Aquele aprendizado entrou para aquele espírito. Aquele aprendizado reverbera no conhecimento que ele já tinha. E aí vamos fazer vibrar a questão da transformação interna. Encontrou Plutão, o espírito ainda consciente, aos olhos da alquimia, encontra Netuno. Quem é Netuno? Netuno é o planeta daquilo que é intangível, é o planeta dos sensos, onde a gente tem a noção de um todo que você não consegue definir muito, você não consegue tocar, mas você percebe, você sente. Você entende tem uma profundidade de conhecimento bastante razoável, mas não tem ainda muito vocabulário para explicar. É um sentir, uma presença que você ainda não consegue definir muito. Isso é esse arquétipo da flexibilidade, do invisível, e tudo mais, ganhando uma conformação nova. Ele continua andando ainda consciente para o alquimista e chega em Urano, ganhando uma outra conformação. Nessa conformação, ele encontra Urano, que é o planeta do repentino. Agora, não tem mais jeito. Agora, ele veio se transformar, ele sabe que ele vai ganhar uma outra consciência, que ele vai ganhar uma outra visão, não tem mais jeito, e agora é tudo repentino, é coletivo, ele tem que fazer alguma coisa, é novo, ele está indo para o novo. Então, até agora, ele está consciente. E aí, quando ele encontra e desce na linhagem dos outros planetas, ele se torna inconsciente. É aqui nesse momento que a alfândega pega a gente e deixa tudo lá, todas as nossas lembranças lá fora. A partir de Saturno, a gente vem para o sistema solar para ir para a Terra, ok? Sem saber exatamente o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, né? Aos olhos do alquimista, o espírito agora está
zerado para uma nova vida, para uma nova experiência e um novo aprendizado. Tá? E é lógico que essa massa de energia, essa massa tem um conhecimento, uma ideia. E essa ideia agora vai ser retrabalhada numa nova vida, num novo nascimento. Nessa mesma linha de raciocínio em que o espírito passa em cada lugar desse e pega um pouco e xeroca um pouco desse conhecimento de cada um desses locais, a gente tem a criança. A primeira coisa que a criança faz é tentar chegar, logicamente ela vai nascer através de uma mulher. Então a mulher tem uma estrutura sutil, que para o alquimista é um rearranjo de alguns determinados chakras, em que a criança fica presente no campo áurico dessa mulher. E aí o primeiro movimento que essa criança faz é criar o seu corpo holográfico, criar o seu corpo astral, tá? Que vai criar esse molde que vai dar na criança depois, que o corpo astral e o corpo físico, um é cópia do outro, certo? Então ele vai criar um molde para fazer seu corpo aparecer na gravidez, certo? Então o alquimista diz o seguinte, ele chega e encontra Saturno lá, né? E lá em Saturno, ele vai fazer o seu checklist. Qual é meu predestino? O que eu vim fazer aqui embaixo? O que eu tenho que aprender? O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha carreira? Do que eu vou tratar, né, na minha vida? E vai caminhando. E como é que eu vou fazer isso no coletivo? Como é que eu vou lidar com o novo? Como é que eu vou lidar com a estrutura social que já existe? Como é que eu vou me expressar nesse mundo novo, ainda atendendo a minha missão, sem me trair na minha missão? E aí eu tenho que ter flexibilidade para eu saber como lidar com o mundo, saber entender como me colocar e como me portar através dessa flexibilidade, certo? E aí eu consigo ter essa questão da visão e dos sensos para poder me suportar nesse mundo. E aí, para o alquimista, é só nesse momento que acontece a concepção. Eu já estou falando ali de 4 elementos, tá? Terra, ar, água e fogo. É aqui que acontece a concepção, o início, o rompimento, a abertura, o começo, né? O primeiro fogo de vida em que acontece a primeira mitose, a primeira meiose e o corpo começa realmente a se formar. Então, para um alquimista, uma gravidez dura 12 meses, para um alquimista. De novo, é uma metáfora para tudo que eu quero mostrar. E aí ele vem vindo, tá? Ele vem vindo e agora ele precisa se nutrir. Agora eu tenho que me nutrir, eu tenho que trazer para mim aquilo que me dá saúde, aquilo que forma meu corpo, aquelas moléculas todas. Eu tenho que saber aquilo que me é próspero. Eu vou começar a trabalhar o meu arquétipo, meu corpo físico e o meu arquétipo de prosperidade, neste momento aqui. Sim, acontecem coisas durante a gravidez? Sim, acontecem. Para um alquimista, se acontece alguma coisa aqui no 2º mês físico de gravidez, a pessoa pode ter uma questão de prosperidade lá na frente, mas isso é uma outra conversa, tá? Provavelmente deve estar passando pela cabeça de vocês. Depois, ele começa a ter aprendizados. Eu comecei a mexer aqui, se eu mexo aqui, meu pé vira, se eu penso assim, minha mão vai para o outro lado. Ele começa a ter aprendizados internos ali dentro. Depois ele descobre quem é a família dele. Ele descobre onde ele está, quem que se relaciona com ele. O que está acontecendo? Eu não estou aqui sozinho, mas eu estou aonde? Eu vou nascer como? Aí vamos partindo para o arquétipo, né? Eu vou nascer por onde? Eu vou ter mãe, eu vou ter pai, eu vou ter irmãos? Como é que vai ser a minha vida quando eu nascer? Né? Então ele tem já, dentro do processo biológico e dentro do processo arquetípico, a criação dessa consciência de onde ele vai nascer, o que vai acontecer com ele. O lugar, a sua manjedoura, vamos dizer assim. E aí, depois feito tudo isso, ele vai dizer, poxa vida, agora que eu sei tudo isso, agora que eu já trouxe para mim, sei mais ou menos qual é que vai ser, o que eu tenho que fazer, quem eu sou, onde eu vou e onde eu estou, eu vou me perguntar, quem sou eu? Quem sou eu? Como que eu vou agir nesse mundo? Como eu vou me pôr nesse mundo? Quais são as coisas que eu quero fazer? Quem sou eu e quem é a pessoa que as pessoas querem que eu seja? Então, esse tipo de formato energético já começa a se formar, né? Enfim. E depois ele organiza essa informação. Ele começa a estratificar essa informação e começa a se organizar. E a partir dessa organização, ele já pode ter contato com as outras pessoas. Ele tem um contato já de troca, ele já percebe sons, ele já ouve barulhos lá fora, ele já se mexe, chuta quando ele quer alguma coisa, enfim, ele já começa a entender que existem outras
vidas ao redor dele, que não é mais só ele, tá? E aí ele volta a se transformar de novo. Putz, eu sei que eu tô aqui, eu sei que tem gente lá fora, eu sei que está acontecendo, mas não sei, eu estou incomodado. Estou incomodado porque só isso aqui está pouco, eu preciso me transformar. E aí ele chega à conclusão que eu não estou cabendo mais aqui. Estou cabendo mais aqui, eu quero sair daqui, eu preciso de liberdade, eu preciso me expressar, eu preciso filosofar, eu preciso ir para o mundo, né? Essa informação é recolhida lá naqueles 7 planetas que eu mostrei, esquece a Terra e chama de Lua, para a gente é planeta tudo, do ponto de vista nominativo, né? Ele vai em cada um daqueles planetas e traz essa informação para cá. A alquimia transforma esse momento nesse tipo de estrutura e a gente chega na astrologia. A astrologia, para um alquimista, é o corpo físico de uma pessoa, tá? E isso é um retrato. Esse, por exemplo, é o meu retrato de nascimento, né? Então, antes de fechar esse assunto, eu queria só mostrar uma coisa. De novo, eu não quero colocar a alquimia como uma lei e nem não vim falar de alquimia nem de astrologia. Mas antes de eu falar o que eu vim falar aqui, eu quero colocar, que conste nos autos, que Emmanuel, eu não discuto com Emmanuel, eu não sei vocês, mas Emmanuel falou, eu não discuto. Ele, no Consolador, na pergunta 140, ele faz uma referência, né, à influência astral dos astros em relação ao homem, né? E lá ele coloca, em resumo do que está escrito ali, que a astrologia e a questão da relação do meu corpo com o zodíaco, no caso, até então, é possível, porque tudo é magnetismo. Tudo é corrente elétrica, tudo é magnetismo, e por que não? Se tudo que está embaixo é como tudo que está em cima, por que que eu, olhando para uma coisa lá fora, eu não consigo me enxergar? Então, existe um respaldo dentro do Espiritismo também com relação a essa ciência, tá? E é uma ciência que funciona maravilhosamente bem. Bom, de novo, eu não estou aqui para falar nem de alquimia e nem de astrologia. O que eu quero que vocês entendam dessa volta que eu dei aí, é que, eu não sei se vocês repararam, mas o Espírito passou em todos os lugares e ele foi catando um pedacinho, xerocando um pedacinho de tudo que ele foi encontrando no caminho. Desde lá da mônada, não sei onde fica, não sei dizer, e ele vem vindo e ele vai arrastando e ele vai puxando para si toda aquela informação. E aí no zodíaco fica mais claro pela alquimia, ele pega tal arquétipo de tal lugar e traz para si, ou seja, né? Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos e começa a ler o Livro dos Espíritos do começo, eles falam lá, né, o Espírito da Verdade responde para Kardec, né, se algum dia o homem penetraria no mistério oculto das coisas. E ele diz assim que os véus, conforme o conhecimento vai evoluindo, os véus vão caindo e a gente vai começando a encaixar a informação antiga com a informação nova. Nem toda informação antiga é ruim, nem toda informação nova é boa. Mas as coisas continuam em constante evolução. E aí, lendo ainda o começo do Livro dos Espíritos, eles se perguntam lá o que é o Espírito. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Então vamos devagar. O Espírito é formado por uma coisa, e essa coisa é o princípio inteligente do universo. Legal, vamos para frente. E a matéria? A matéria também é formada por um só elemento primitivo. Mas se ele é primitivo, ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, o princípio inteligente do universo também é o primeiro. Então, a matéria também é formada pelo princípio inteligente do universo. Então, em última análise, após as suas modificações, quer sejam termodinâmicas ou cinéticas, a gente tem que matéria e espírito é a mesma coisa. Tá ficando interessante, né? Então, a gente entende que tudo é uma coisa só. Ainda no Livro dos Espíritos, né? Se essa mesma matéria elementar recebe modificações, é o que eu acabei de dizer, né? Independentemente de qualquer modificação que ela, se eu vou virar uma cadeira, se eu vou virar uma tela, se eu vou virar um apontador, se eu vou virar uma pessoa ou uma planta, são modificações decorrentes, são modificações que o princípio básico recebe e aquilo se expressa de uma forma diferente. Então quer dizer então que a planta e a cadeira é a mesma coisa? Em última análise é. A planta, a cadeira e eu sou a mesma coisa, certo? Somos feitos da mesma coisa. E daí? Quer dizer então que aquele negócio do zodíaco lá, aquela coisa da mônada e aquela coisa da lua
Quer dizer que eu e a Lua são a mesma coisa? É, mesma coisa. Em última análise, tá? Se você escavar bem, tirar todas as coisas que aconteceram com ela, em princípio, sim, o princípio é o mesmo, tá? E o vazio? Mas não tem coisa que está vazia? Como é que é a questão do vazio? O vazio não existe. Eu vou dar alguns exemplos de vazio para vocês. Por exemplo, o vazio, por exemplo, o mal, né? O mal não existe. Ele seria um exemplo de vazio. O mal é a ausência de bem. Portanto, ele é um bem baixo, quase zerado, né? Então não está vazio, né? O que a gente entende como vazio são coisas que a gente não tem condições de medir. Eu não tenho instrumento como cientista para medir, eu não tenho senso enquanto pessoa encarnada para medir. Eu não consigo perceber, nem de um jeito técnico, nem de um jeito não técnico. Então, para mim, está vazio. Mas amanhã, quando tiver um instrumento, vai encher de alguma coisa. Porque tudo é formado pelo mesmo elemento inicial, primordial, universal. E como é que a gente junta toda essa informação, né? Essa matéria única primordial que a gente está falando, a gente chama de Deus. Deus está em todos os lugares, Deus é tudo, Deus está dentro de mim, está dentro de você, está nessa cadeira, está no apontador, está no celular que grava a gente, está na tela. E se essa matéria é tudo, e se tudo é formado por essa matéria, e se essa matéria é Deus, então você é feito desse mesmo todo. O que eu estou querendo mostrar é uma lógica que a gente possa concluir que cada um de nós é Deus também. Então, guarda isso aí. A partir desse momento que você sabe que a sua estrutura sutil e a sua estrutura densa é formada da mesma coisa, e que essa mesma coisa é Deus, eu tenho em mim uma coisa chamada responsabilidade. Mas não essa responsabilidade que a gente tem, né? Pensa que a gente tem. Responsabilidade, na verdade, é a capacidade de dar respostas. Então, eu, como pessoa, sou capaz de dar respostas aos desafios que eu estou enfrentando, né? E aí, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que tem capacidade de dar respostas a qualquer coisa que me acontece, e se eu sou formada daquele mesmo negócio que é primordial, e que se esse mesmo negócio chama Deus, eu sou uma oportunidade de Deus se expressar. Cada um de nós aqui é uma oportunidade de Deus se expressar. Então, qual é a nossa função no fim? Lá naquele Dharma ali, que os indianos chamam de Dharma, né? Naquele predestino. É se divertir junto com Deus. Porque pensa, o cara fez tudo, cara. Estava lá. E a gente senta aqui e não vai fazer as coisas para o cara se divertir? Você acha que eu vou deixar de comer morango só porque não vou poder, sei lá, por algum motivo? Eu vou comer morango, porque é muito bom. E com isso ele vem junto. Com isso, o prazer do meu espírito faz com que a minha vida se abra. Porque aí ele pode atuar e pode se abrir, né? Qual é a lição dessa conversa toda? A lição não, né? Qual é a conclusão dessa conversa toda? Se você é Deus e se você tem a oportunidade de se expressar e fazer com que ele se expresse, significa que não tem nada lá fora. Significa que está tudo dentro da gente. Todas as soluções estão dentro da gente. Portanto, o poder é seu, não está fora. E a nossa função é tomar posse desse poder. A gente pode estudar alquimia, é fantástica, maravilhosa, é uma ferramenta de aprendizado, mas não está lá. O poder não está lá. Não está na filosofia, não está na ciência, não está em qualquer crença religiosa ou qualquer livro. O poder está dentro da gente porque a gente é formado por uma matéria única que é Deus. Automaticamente, a gente tem que tomar posse desse poder. Tomando posse desse poder e aceitando que a gente é capaz e tem a responsabilidade, a capacidade de dar respostas, a vida da gente vai abrir. Qualquer coisa na vida da gente se abre. E para isso, para a gente entender um pouco do que se trata essa abertura, eu queria convidar vocês para um experimento. Eu queria saber se vocês topam fechar os olhos comigo, para que a gente experimente o que é o espírito da vida, que é Deus que eu estou falando, tá?
Eu gostaria que vocês, se pudessem, fechar os olhos de vocês e entender, observe o corpo agora, como ele está, nesse momento, onde dói, onde não dói, se está travado, se não está. Observe esse corpo que você está agora e joga para dentro dele as palavras Espírito da vida e vê como isso cai para vocês. Como é a sensação de se conectar com o todo absoluto? Eu vou deixar vocês sentindo um pouquinho e eu vou continuar falando bem espaçadamente. Percebam o corpo. Percebam o corpo provavelmente soltando, descansando, ficando mais leve e mais flexível, mais conectado, mais poderoso, mais jovem e rejuvenescido, é diferente. Mais potente, sem tristeza, com os problemas da gente do tamanho correto. Essa conexão que vocês estão observando é a conexão que vocês têm com Deus, com o todo. Respira fundo e sente esse todo entrando pelo topo da cabeça e se expandindo pelo seu corpo afora, por todos os poros, como numa esfera, para fora. Vê se vocês conseguem perceber. A mistura, o mergulho no todo. Essa sensação é a sensação de plenitude. Nesta sensação, você é capaz de resolver qualquer questão que você tenha. Nessa sensação, o pensamento confuso desaparece e nessa sensação, a resposta interna que vem do centro do peito, seja lá para o que for que você está enfrentando, vai aparecer. Experimentem fazer isso em qualquer lugar. Com muita gente, com pouca gente, sozinho dentro do quarto. Quando quiserem, pode voltar, tá? Fica livre. Experimentem fazer essa conexão com esse Espírito da vida, com Deus, com essa sensação interna. E olha para o corpo, é o corpo que vai te responder, não é a cabeça. A gente está muito preso aqui. Eu gostaria que vocês soltassem e prestassem atenção no centro do peito, sempre. Para a tomada de decisão. A tomada de decisão está no centro do peito. Vou ter que fazer tal coisa. Imagine-se fazendo. O peito abriu? Legal, faz. Mesmo que todo mundo diga para você, não faz, não pode. Não, faz. Vai tomar uma decisão. O peito fechou, apertou? Não faz. Não faz que é o teu espírito dizendo, não faça. Mesmo que todo mundo diga, faça, vai lá fazer, é bonito. Não, não vai, porque está machucando. E se machuca, não serve. Tá? Toda essa volta aqui é para dizer que a gente carrega o universo inteiro dentro da gente e a gente está em contato com o todo. Automaticamente, a nossa capacidade de vou repetir, né? A nossa capacidade de dar respostas acaba funcionando e tudo fica muito mais fluido e muito mais fácil. Essa é a ideia que a alquimia traz, essa é a ideia que o próprio Kardec trouxe ali no Livro dos Espíritos, essa é a ideia que muita coisa por aí traz, que a gente precisa usar, porque funciona, funciona. Era mais ou menos isso que eu tinha para contar, e eu queria convidar vocês para um próximo episódio, né? Agora que a gente entende que existe essa questão do todo, agora que a gente entende que a gente tem corpos sutis, e que esses corpos sutis são passíveis de modificações ou de problematizações em função daquilo que a gente pensa. Num próximo momento eu quero contar para vocês o que é e o que nunca foi a fotografia Kirlian e como ela funciona e como ela mostra para a gente essa questão de como a gente se sabota, resumindo é isso, né? E ela vai mostrar para a gente no plano físico, no corpo físico, a sabotagem que a gente faz com a gente mesmo e fecha o nosso caminho. Só de curiosidade,
Aquele dedo azul é este dedo aqui, ele é meu, aquele dedo ali. E aqui são defeitos de photoskilling que mostram pra gente o que acontece com a pessoa naquele momento, tá? Aqui embaixo a gente tem a folha fantasma, que é um dos casos mais interessantes, né? Em que você tem uma foto, aí você corta um pedaço da folha, tira outra foto, e logo depois você tira outra foto e aquele pedaço que você cortou aparece. Isso é extraordinário, né? E ali é o estado da arte. Eu vou contar para vocês sobre o estado da arte dessa técnica, como está hoje, como ela vem, como ela poderia ter vindo, e em especial, né? Contar o que ela é e o que ela nunca foi, que disseram para a gente que era e nunca foi, mas que também é outra ferramenta extraordinária e que funciona maravilhosamente bem. Em linhas gerais era isso, somos deuses, vamos resolver nossa vida a partir das nossas capacidades, ajudando uns aos outros, olhando para a filosofia, mas usando tudo isso como ferramenta, desde que a gente siga o nosso eu interno. Esse é o meu recado alquímico para vocês. E é isso, fé e equilíbrio em todas as direções. Obrigado pela presença. Se eventualmente alguém tiver alguma pergunta, eu acho que dá para fazer uns 3 minutinhos, só até 8:02. Se eventualmente tiver, se não tiver, não tem problema. Tranquilo? Quando a gente fala na alquimia, a gente pode entender que aquele sistema dos planetas que você trouxe. Quando a gente fala da alquimia, a gente pode entender que aquele sistema dos planetas que você trouxe, ele pode ser uma explicação de um sistema, quando Kardec fala do fluido cósmico, do fluido universal. E aí, quando a gente passa naquela série, né, que você apresenta do ciclo da criança né, que está em formação na barriga da mãe, ele passa por aquela simbiose, né, que ele faz o mesmo trajeto dos planetas, né? Então seria essa conexão energética ou esse sistema do fluxo cósmico universal. E aí você entende que isso pode acontecer em todas as fases do ser, ele num processo digamos, deste fractal encarnado, e ele ter essa simbiose como se fosse uma molécula ou o processo da energia quântica. O processo é esse mesmo. O processo é repetido. Aí eu vou botar meu boné de astróloga, tá? A gente faz mapa astral, pegando toda essa filosofia, tá? Não é só o mapa astral puro e simples, não. A gente faz isso e compara com o céu de agora. Então, agora lá fora está acontecendo alguma coisa. Aliás, está acontecendo tanta coisa que, se eu contar para vocês, vai até amanhã. Está acontecendo tanta coisa que faz um magnetismo diferente que atravessa o nosso magnetismo e influencia a gente. Se a gente não tiver força suficiente para aguentar o baque, esse magnetismo leva a gente como uma onda do mar. Se você tiver dentro de si mesmo, você nem percebe. Tá? Então, isso acontece, sim, tanto para a criança quanto para a gente, todos os dias, o tempo todo, a todo momento. E o lance da responsabilidade, que é saber dar a resposta. Então, eu entendo que ele está totalmente conectado com o desenvolvimento da experiência a partir das crenças. Então, que cada fase dessa, que eu passo de criança, de adolescente, vida adulto, nos ciclos de 10 em 10 anos, que, por exemplo, a psicologia fala muito, até a velhice, esta responsabilidade de saber dar a resposta, ele está totalmente conectado com a aquisição da minha experiência a partir das minhas crenças e essa mudança também ser cíclica. Sem dúvida, porque, veja, lembra lá no começo que eu mostrei que você tem um dharma, você tem um predestino, e aí você tem que considerar o coletivo. E eu ainda disse, né, você tem que considerar a sociedade como ela é hoje. É diferente viver em 2023 e ser mulher em 2023 é diferente do que ser na época da Inquisição, certo? Eu lá estaria, sim, perdida, assim, entendeu? E na fogueira, com certeza. Aliás, provavelmente. E é muito diferente, né? Então, assim, as crenças limitantes que a gente carrega e a gente aprende, a gente tem que ter um senso de discernimento. Essa crença me serve? Todo mundo falou que eu tinha que fazer... por exemplo, eu tenho cabelo curto. Eu tenho cabelo curto e é complicado para uma mulher ter cabelo curto, ainda, em 2023. Tá? É complicado. Né? Você ainda é meio assim, né? E aí eu tenho uma escolha.
eu não gosto, vou deixar crescer, mas eu não gosto. Então, tá, eu me ferro. Ou eu vou obedecer todo mundo? O que eu vou escolher? O que é para mim ou o que é para o outro? Eu estou aqui para fazer gracinha para o outro ou eu estou aqui por mim? Eu decidi que eu estou aqui por mim. Né? Então, assim, sim, as crenças elas vêm, e as crenças vêm do sistema de dominação. Então, é necessário entender aquilo que te serve e aquilo que não te serve. E como você tem esse discernimento? Através do senso do seu cardíaco, no centro do peito. Que vem da onde? Por que ele está lá? Porque você está conectado ao todo. É isso, tá? A cada momento da vida da gente, com 1 ano, com 2, com 30, com 100, com 120, a gente tem que estar prestando atenção ao nosso lado interno. Isso é alquimia, isso é o espiritismo, é tudo igual, é tudo muito bonito. Recomendo vivamente todo esse tipo de leitura e a astrologia funciona, gente. Diga. Essa pergunta aqui, assim, do jeito, como foi visto aí, mas a evolução, assim, nós necessitamos, para entender tudo isso, entender nós em todo esse sistema, é necessário que nós estejamos sempre presentes em cada momento da nossa vida. Só nesse momento, só nesta prática é que vamos entender quem somos, de verdade, o que estamos fazendo aqui. Exatamente. E de onde viemos também. Né? Exatamente. Onde a gente está agora, na sua fala? A gente está no yoga. Isso é um princípio hindu. Eu estou no yoga nesse momento, com a sua fala. O yoga fala, esteja no momento presente. Isso é yoga. Isso é hindu. Hindu também faz astrologia. Aí eu já não vou saber dizer qual é a relação, mas, assim, é isso, você tem que estar com... E aí é um caminho sem volta, viu, gente? É um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a questionar tudo que te acontece, começa a questionar a sincronicidade, começa a ver por que aquele carro me fechou neste momento e por que ele tinha aquele formato, é um caminho sem volta. Você começa a analisar tudo que te acontece, e aí fica tudo mais fácil e bem mais divertido. Eu te falo de cadeira. Eu faço esse negócio há uns 20 anos e eu te falar, viu? É super divertido. A vida fica mais engraçada. A gente se estrepa, mas é mais engraçado. Gente, eu agradeço vocês. Foi muito bacana. Obrigado por terem vindo. E é isso. Até a próxima, tá bom? Até mais.